E aí galera, hoje nós vamos mostrar com o nosso projeto o que é geração procedural e como a gente usou essa geração procedural aqui no nosso projeto. Então, de início, eu vou ler para vocês uma descrição da Wikipédia sobre o que é geração procedural. Geração procedural em jogos é um conjunto de algoritmos usados como uma ferramenta para criar grandes quantidades de conteúdo em arquivos de tamanhos mínimos. Ademais, pode ser descrito como algo de grande importância para proporções de experiências multimídias inovadoras, vindo a permitir a desenvolvedores independentes desenvolver produtos mais viáveis e completos. O que é que isso tudo aqui quer dizer? Quer dizer que a geração procedural ela é meio que um algoritmo que é criado de forma aleatória, que cria experiências multimídias aleatórias. Como assim? A geração procedural é muito usada em mapas, muito usada em coisas que existem em jogos ou em qualquer outra plataforma que seja criada, que precisa ser desenvolvida de uma forma aleatória. Então, vou mostrar aqui para vocês como isso se aplicou no nosso projeto. Eu vou dar o play aqui e vocês fixem bem no mapa, como ele vai estar, as posições dos objetos. Tá um monstrinho aqui, uma coisinha, e agora eu vou tirar e vou apertar de novo. Aí vocês observam como ele vai estar. Vou apertar para vocês verem. Tá demorando um pouquinho. Se vocês verem, eu vou o personagem e aqui tem uma formiguinha e as posições aqui no link são diferentes. Eu vou apertar mais uma vez só para vocês verem essa mudança de novo. Lá vai. Tá vendo? O cenário ele vai sendo criado de uma forma aleatória pelo algoritmo. E agora eu vou mostrar para vocês os scripts que a gente usou para criar essa parte do jogo. Bom, vou abrir aqui no Visual Studio. E assim, antes de mostrar o script, a gente criou dois scripts, que foi o Game Manager e o Board Manager. Vou explicar para vocês para que vai servir cada um deles. Então, gente, continuando aqui, a gente está no script Board Manager e eu vou explicar para vocês como é que ele vai funcionar na geração procedural. Bom, primeiro aqui a gente vai colocar essa biblioteca aqui, que é Using Random é igual a Unity Engine Random. Para que vai funcionar isso aqui? Vai funcionar para criar meio que números aleatórios. É essa biblioteca aqui que vai gerar a aleatoriedade da geração procedural. Então aqui está o nome da classe, Board Manager, e aqui a gente vai criar uma classe chamada Count. E a gente está colocando esse serializable aqui porque ela vai poder ser vista tanto no inspector quanto no editor, se a gente for editar alguma coisa. E dentro dela a gente vai declarar duas variáveis, uma de valor mínimo e outra de valor máximo. E aqui a gente vai criar um construtor dela. Depois vocês vão entender melhor como isso vai funcionar, mas enfim, a gente cria o construtor com os valores mínimo e máximo e diz que o valor mínimo que a gente criou lá em cima é igual ao mínimo do construtor e o máximo também. E aqui embaixo a gente vai criar algumas variáveis de arrays que eu vou explicar a função de cada uma agora. Essa primeira aqui é um int que vai se chamar colunas, que vai ser o número de colunas que vai ter no mapa. E aqui rows é o número de linhas que vai ter no mapa. Depois, quando eu abrir o projeto, eu vou mostrar para vocês onde é que fica as linhas, as colunas e etc. Aqui eu vou criar uma public, só que do tipo count, ou seja, do tipo dessa classe que eu criei aqui, que vai se chamar wall count.
vai ser o número de muros que a gente vai ter, os muros internos. E aí a gente vai dizer que esses muros vão ter de 5 a 9 muros. Ou seja, aqui a gente vai estar passando os valores mínimos de muro e os valores máximos. E aí eles vão ser construídos aqui no construtor. E aqui outra também, food count, que vai ser a quantidade mínima de comidas que a gente vai ter e a máxima. Não sei se deu para entender muito bem, mas quando a gente instanciar o jogo, vão aparecer murinhos no mapa, que vão ser de 5 murinhos a 9. Ou seja, a quantidade vai ser aleatória, mas vai estar dentro dessa faixa. E de comida a mesma coisa, vai aparecer de 1 a 5 comidas no jogo. Aqui a gente vai criar um game object que vai ser o exit. Não sei se vocês viram lá no mapa, mas em cima tem uma plaquinha chamada exit. E aí vai ser a saída do jogador. A gente vai criar uma array de game objects que vai se chamar floor tiles. Esse array vai meio que guardar os game objects no chão. Depois no Unity eu mostro para vocês mais ou menos como vai ficar. Aqui a gente vai criar outro game object chamado wall tile, que vai ser o número de muros internos. Vai guardar os game objects dos muros internos. A mesma coisa no food tiles para comida, enemy tiles para os inimigos e other wall tiles. Esse aqui é uma array que ele vai guardar os muros, os game objects dos muros que vão ficar do lado de fora. Aí aqui, mais embaixo, a gente vai criar um transform chamado bold holder. Esse transform ele vai ser meio que o ajustador do mapa. Ele vai meio que guardar, vai meio que alterar as posições de todos esses game objects que vão ficar lá e vai ajustar eles para eles poderem ficar do jeito certo. Aí ele pode ser private porque ele não vai tecnicamente aparecer no espectro. Depois a gente vai criar uma lista de vector 3 que vai ser a grid position. Essa lista ela vai ser meio que vai guardar as posições de todos esses tiles, de todos esses game objects que a gente criou, de chão, de muro, de comida, de inimigo e etc. A gente dá um new list e cria ela. Aqui nesse método void initialize list, ele vai ser meio que vai inicializar a lista. Como assim? Vai meio que dar as posições das colunas e das linhas. Mas antes de tudo isso, a gente tem que limpar ela para que não dê algum problema na hora de montar. Então, a gente vai fazer um for, e esse for ele vai começar da posição 1 e vai até que essa posição, né, ela seja menor do que colunas menos 1. Vou mostrar para vocês. Aqui está o jogo. E esse grid position aqui, ele vai ser... Vou começar de novo. Esse for aqui, ele vai percorrer a parte interna do mapa. Então, ele vai meio que ser responsável por formar o chão e outras partes. Aí, ele vai começar do 1, né? Porque aqui, como a gente viu, é 0. Aqui é 0. Aí começa do 1 e vai até o número de colunas menos 1, que no caso é esse aqui. E aqui vai do 1 e vai até linhas menos 1. Aí então voltando aqui. E dentro no caso, aí eu já mostrei dos dois, né? Aí aqui esse for vai ser responsável por fazer a parte das linhas. Aqui. E quando ele for percorrendo, né, ele vai adicionando esses valores de x e y ao grid position e vai meio que criar a grade do mapa. Aí,
a gente vai criar outro void chamado board setup, que ele vai ser responsável por fazer a montagem dos muros externos. Se esse aqui foi os internos, esse é os externos. Aí a gente vai criar aqui a gente vai inicializar o board holder que a gente criou lá em cima. E a gente vai dizer que agora ele é um game object com o nome board e vai passar o transform dele. Já aqui embaixo a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez lá em cima, só que agora com os muros externos. E aí o que vai mudar é que agora o x ele vai começar do -1 e vai até quando for menor que colunas mais 1. Aqui não era colunas -1 aqui em cima, agora é colunas mais 1 porque se trata dos muros externos. Eu vou fazer a mesma coisa com as linhas e a cada rodada que for dando, a gente vai criar um game object chamado instantiate. E nele a gente vai colocar os valores de floor tiles. Floor tiles que a gente criou lá em cima, aquele array de game object. E aí, quando a gente for criando esses floor tiles, a gente vai criar ele de uma forma aleatória. E para poder criar ele de uma forma aleatória, a gente vai usar o handle.range. E aí ele vai ficar jogando números aleatórios, só que números aleatórios entre 0 e os números que a gente colocou de chão. E aí vai jogando números aleatórios e vai criando o chão. Aí, aqui embaixo, a gente vai ter que verificar se esses muros são de verdade muros externos, para a gente não ficar criando uma coisa, outro tipo de muro, ou comida, ou qualquer coisa que seja. E aí a gente vai usar um if, dizendo com as condições, né? Se x for igual a -1, ou y for igual a -1, ou x for igual a colunas, ou y for igual a colunas, vai acontecer isso daqui. Então, se todas as condições estiverem corretas, agora a gente vai criar um void, mais um void, chamado layout object at random, que vai ter um array chamado tile array, um int mínimo e um int máximo. Mais na frente vocês vão entender melhor como essas variáveis funcionam e mais tarde. Aí a gente vai criar um int chamado object_count, onde a gente vai colocar um random range mínimo e máximo, ou seja, a gente vai pegar valores aleatórios do mínimo e do máximo. Mais tarde vocês vão entender melhor. Aí a gente vai colocar dentro desse object_count. Aí a gente vai fazer um for, começando do 0 até a quantidade que tiver no object_count e somando de 1 em 1. Aí a cada rodada a gente vai criar um vector free chamado random position e vai colocar o random position que a gente criou dentro dele. Então a cada rodada a gente vai ter uma posição aleatória, cada play que a gente dá vai ter meio que uma posição aleatória do grid. Depois a gente vai criar um game object chamado tile choice e vai colocar esse tile array com a posição aleatória que vai desde 0 até a quantidade que ele tiver. Aí depois a gente vai dizer que vai ser instanciado esse tile choice que a gente criou, o random position e essa posição no quaterno. Agora vocês vão entender. Vou até deixar assim para vocês verem melhor. Aí aqui a gente vai criar um public void chamado setupScene e vamos criar uma variável do tipo int chamada led. Aí a gente vai chamar o board setup que a gente criou lá em cima para criar as posições de linha, de coluna, do tabuleiro. Isso vai ser esse void aqui, ele vai ser meio que o estruturador do nível. Como é que vai ficar lá quando a gente der play. Aí a gente vai iniciar a lista, ou seja, iniciar, que a gente criou também aqui em cima, que vai fazer meio que a posição, onde vai ficar as linhas e as colunas. E agora a gente vai chamar o layout object at random. Aí esse game object aqui, tile array,
vai ser substituído, vai ser meio que, como eu posso falar? Vai ser meio que substituído mesmo pelo wallTiles, e o int mínimo vai ser o wallCount.mínimo e o int máximo o wallCount.máximo, que tá tudo aqui, ó, tudo aqui em cima. A posição, o número de muros, a quantidade de game objects que vai ter de muro. E aí a gente vai fazer a mesma coisa com a comida, dá o game object das comidas, dá a quantidade mínima, a quantidade máxima, e aí vai fazer tudo isso aqui. Instanciar, dar os números aleatórios. E com os inimigos vai ser um pouco diferente. Aqui a gente vai meio que já vai começar os inimigos no nível 2, ou seja, a gente já vai instanciar o número de inimigos já de acordo com o nível 2, ou seja, vai ter um número maior de inimigos. Aí a gente usa o math.log, aí level, foi a variável que a gente criou, 2float. Esse 2float aqui significa que vai estar no nível 2. Então só que a gente vai instanciar o número de inimigos de acordo com o level 2. E aí a gente vai fazer o layout, vai colocar de novo no layout object random a quantidade de game object que tem no inimigo, a quantidade mínima, a quantidade máxima. E aí aqui a gente vai, por último, instanciar o exit na posição da coluna -1, da linha -1 e no Z0, e o quaternion idêntico. Aqui no caso a gente vai instanciar o exit. Então essa aqui é a formação de como vai ficar a cena lá no Unity. Obrigada. Fala galera, continuando aqui com o vídeo sobre geração procedural. Como Maria Beatriz falou, que existem dois scripts para fazer com que a geração procedural em si se aconteça, que é o Board Manager, que ela já explicou, e o Game Manager, que eu vou explicar agora. Eles estão relacionados, claro. Começando pelas variáveis. A variável Game Manager Instance é inicialmente nula, porque é essa variável que vai verificar se o objeto Game Manager está instanciado, já existe na cena. E esse objeto é o que carrega o cenário, porque ele que vai ter esse script aqui. E eu vou explicar mais para frente que essa parte aqui do script é a que vai chamar o método no Board Manager aqui para poder instanciar o cenário. Então esse vai ser o script responsável também por instanciar o cenário. A variável Board Script, que vai ser a variável que vai servir para relacionar esse script, o script Game Manager, ao script Board Manager. O private int level igual a 3 vai começar como level igual a 3, porque como Beatriz já explicou, é a partir do level 2, não sei onde é que está explícito aqui, mas ela explicou, é a partir do level 2 que começa com um inimigo. Então, para começar com uma dificuldade já aceitável, né, com 2 inimigos pelo menos, começa a partir do level 3. Então aqui são as condições para verificar se o objeto Game Manager já está instanciado ou não, e se é ele mesmo que está instanciado. Então, para fazer essa verificação, usou-se o if instance, que é a variável aqui, igual a nulo, ou seja, se nessa variável não existe nenhum objeto, aí instance, a variável vai ser o próprio objeto no qual esse script está. Como esse script vai estar no objeto Game Manager, então instance vai ser o próprio objeto Game Manager. Se não, se instance for nulo, não for nulo, mas também se ele for diferente do objeto Game Manager, ele vai destruir esse objeto. E essas condições aqui servem para, além de verificar se existe algum objeto, no primeiro caso aqui, também verificar se o objeto que existe
é o Game Manager, porque se não for, ele vai excluir. Ele só quer que exista somente o Game Manager. O Don't Destroy Unload Game Object serve para não destruir o Game Manager, que é o objeto que tem esse script, quando ele passar de cena, ou seja, quando o player passar de uma fase para outra. O, o board manager, o board script, que é a variável que vai relacionar esse script ao board manager, quando igualado a o get component board manager, ele está pegando o componente board manager, que é o próprio script, e atribuindo essa variável aqui. Porque quando eu chamar o método initGame, que o que faz esse método? Ele pega o script board manager e procura lá o método setupScene. E o que faz esse método setupScene? Ele instancia o cenário do jogo aleatoriamente, de acordo com o script o script board manager. E ele pede também o parâmetro level, que eu igualei a 3 no caso. Então vocês podem ver aqui. Ele pede um parâmetro. Feito isso, foi só criar um objeto Game Manager, colocar os scripts Board Manager e Game Manager nele, ou seja, como o Board Manager pede vários parâmetros, como foi explicado no vídeo, e pode se ver aqui vários parâmetros na forma de array. Nós colocamos aqui todos os parâmetros pedidos de todos os sprites aqui da parede, do cenário do jogo, e na parte do Game Manager, como no pad se pede um parâmetro aqui publicamente, nós só colocamos ele no objeto Game Manager e transformamos esse Game Manager no prefab, jogando aqui na pasta. Pronto, depois de feito isso, a geração procedural está pronta.